À minha frente está o Redmi Pad 2 e hoje eu gostaria de mostrar como você pode ativar ou desativar a rotação automática. Comece acessando o menu de atalhos. Agora você precisa procurar o atalho Bloquear orientação com um cadeado. Este aqui. Quando encontrá-lo, clique nele. Como você pode ver, o meu está azul, o que significa que a rotação automática está desativada. Para ativá-la, clique no mesmo atalho até que ele fique preto. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Tchau!